A teoria das abstrações em Marx é um tema central para compreender o método de investigação marxiano e sua ontologia. Neste vídeo-ensaio, exploraremos em profundidade como Karl Marx concebeu o processo de abstração e por que José Chazin, filósofo brasileiro dedicado aos estudos de Marx, considera essa teoria como o método científico exato para estudar a sociedade. Por que isso é relevante? Bom, porque ajuda a entender como Marx rompe com métodos tradicionais de filosofia e ciência, dando primazia à realidade concreta e à prática na geração do conhecimento. José Chazin, em seus estudos marxianos, destacou que Marx rompe com toda uma tradição ao depor a epistemologia do altar da sapiência e repor em seu lugar a própria coisa a ser compreendida. Ou seja, Marx tira o foco de uma preocupação abstrata com o como conhecer, a epistemologia, e coloca no centro o objeto real a ser conhecido. Chazin mostra que em Marx não encontramos um método pré-fabricado ou uma teoria do conhecimento separada da realidade. E isso não é uma falha, mas sim uma escolha deliberada de método. Desde o início, Marx reestabelece o primado de uma ontologia específica do ser social sobre a gnoseologia, reconhecendo que o ser social demanda instrumentos de investigação distintos das ciências naturais. No conceito de abstração, Marx encontrou a chave para esse método. Ele considerava que a capacidade humana de abstrair é um instrumento adequado para conhecer o ser social, já que não podemos levar a sociedade a um laboratório. Com a abstração, Marx ascende do abstrato ao concreto, em pensamento e depois retorna à realidade empírica para verificar suas conclusões. Assim, o conhecimento é medido pelo ser, pela efetividade e não pelo simples segmento de etapas formais de pensamento. Essa abordagem inovadora fundamenta a ontologia marxiana. Antes de tudo, é o ser social concreto que determina como podemos conhecê-lo, e o pensamento deve se adequar a ele. Para entender a teoria das abstrações, vamos situar ela no contexto da filosofia e da epistemologia. Tradicionalmente, na filosofia ocidental, se separou a epistemologia, ou seja, teoria do conhecimento, da ontologia, que é o estudo do ser. Muitos pensadores buscaram um método universal de conhecimento, válido para qualquer objeto. Pense nas regras do método científico cartesiano ou positivista, por exemplo. Marx vai na contramão. Em vez de começar definindo um método do sujeito cognoscente, ou seja, aquele que conhece, ele começa analisando a natureza do objeto a ser conhecido, no caso, a sociedade capitalista, e deixa que esse objeto dite o caminho da investigação. José Chazin enfatiza que Marx não propõe um modus operandi universal da racionalidade, desligado do conteúdo concreto. Pelo contrário, Marx desmonta a ideia de que exista uma série de etapas formais que a mente deve seguir independentemente do objeto. Chazin comenta que se alguém define método como um conjunto de procedimentos normativos a priori do sujeito cognoscente ou como uma teoria autônoma das faculdades humanas, não é possível encontrar uma reflexão epistemológica autônoma em Marx. Isso porque Marx não elabora uma teoria do conhecimento abstrata antes de analisar a realidade. Ele deixa que a própria análise do real guie a forma de conhecer. Não há, nas palavras de Chazin, uma via tracejada, prévia para seguir na busca do conhecimento. Todo começo é difícil, pois cada objeto impõe seus próprios desafios e exige um novo percurso investigativo. Essa postura de Marx está ligada à sua crítica filosófica tanto ao idealismo quanto ao empirismo da época. Contra os idealistas, Marx nega que o pensar puro possa descobrir a verdade do ser por si só. A realidade material não se curva a categorias concebidas de antemão. E contra os empiristas, ele nega que apenas acumular fatos sensíveis isolados de uma teoria seja suficiente. É preciso abstrair e apreender as conexões internas do objeto real. Marx recusa a velha querela sobre se o ser ou o pensar vem primeiro. Para ele, essa discussão é mal posta isoladamente. Como observou Georg Lukács, a
aquela querela puramente gnoseológica acerca da prioridade do pensamento ou do ser é falsa, já que o pensamento humano surge dentro do ser social e é por este condicionado. A vida social é essencialmente prática, diz Marx, e somente na prática se pode verificar a verdade. Todos os mistérios que desviam a teoria para o misticismo encontram sua solução racional na prática humana. Em outros termos, a ontologia, ou seja, o ser, a realidade, tem primazia sobre a consciência. O ser independe do pensar, pode existir sem que ninguém o pense, mas o pensar não existe sem um ser social concreto que o sustente. Então chegamos ao cerne, a teoria das abstrações. Mas o que significa trabalho de abstrações em Marx? Basicamente, é o processo mental pelo qual isolamos e identificamos na complexa realidade social determinados elementos e relações, para então reconstruir conceitualmente o concreto de forma mais profunda. Marx afirma que, no estudo da sociedade, não podemos usar microscópios ou reagentes químicos como na biologia ou na química. Ao invés disso, precisamos usar a faculdade de abstração. Isso quer dizer que o cientista social não consegue isolar em laboratório as causas de um fenômeno social, por exemplo. Não dá para reproduzir uma economia nacional na bancada de teste. Assim, a experiência direta das ciências naturais é substituída por uma experiência intelectual. Analisar categorias, separar mentalmente aspectos da realidade para compreender suas conexões internas. Chazin dedicou-se a explicitar as operações próprias desse trabalho de abstrações em Marx. Ele identifica 4 momentos fundamentais que juntos compõem a teoria das abstrações marxiana. 1. Especificação. Consiste em determinar historicamente e concretamente os conceitos utilizados. As abstrações inicialmente são gerais, mas precisam perder essa generalidade e ganhar perfil de particularidade e singularização. Marx parte de categorias amplas, como trabalho, valor, capital, e vai especificando. Por exemplo, que tipo de trabalho, em que contexto histórico? É o desaparecimento da abstratividade. A categoria deixa de ser vaga e passa a refletir uma forma concreta daquele objeto. Chazin diz que, na rota que vai do simples ao complexo, do abstrato ao concreto, as abstrações razoáveis devem perder generalidade por especificação, adquirindo os perfis de particularidade e da singularização. Ao fim da especificação, cada conceito está situado em determinado tempo e situação social, evitando aplicar leis gerais indiscriminadamente. Exemplo, propriedade. Em geral, é muito abstrato. Marx especifica para a propriedade burguesa moderna, distinta de outras épocas. 2. Delimitação. É a operação de circunscrever o campo e distinguir o objeto de estudo de outros. À medida que as categorias se especificam, também delimitamos quais determinações são relevantes e quais são fora do recorte. Delimitar é traçar fronteiras conceituais claras. Em Marx, isso aparece quando ele define, por exemplo, que seu estudo em O Capital trata do modo de produção capitalista e abstrai outros modos de produção. A delimitação evita confundir diferentes níveis de análise. Ela diferencia por meio da intensificação ontológica. Quais relações importam para aquele todo concreto em exame? Podemos pensar assim: se a especificação torna a categoria menos genérica, a delimitação a ancora no exato âmbito daquele objeto, excluindo aspectos que pertencem a outra realidade. Por exemplo, ao estudar o Capital Industrial, Marx delimita que não tratará diretamente de capital mercantil pré-moderno, embora ambos tenham capital no nome. 3. Intensificação. Refere-se ao aprofundamento da análise categorial, preenchendo as categorias com conteúdo efetivo derivado da realidade. É atualizar as virtualidades da natureza ontológica das categorias.
Um palavreado difícil que quer dizer, uma vez especificadas e delimitadas, as categorias precisam ganhar densidade concreta. Isso se dá comparando constantemente as ideias com a realidade observável. A categoria vai sendo calibrada, enriquecida com determinações reais. Marx, por exemplo, intensifica o conceito de valor investigando suas múltiplas determinações. Valor de uso, valor de troca, trabalho abstrato, e vendo como, na prática, essas determinações aparecem e interagem. A intensificação é o antídoto contra o formalismo vazio. Garante que a abstração não fique oca, mas abarque as contradições e mediações reais. Quando intensificadas, as categorias perdem sua vacuidade e são preenchidas pelo conteúdo determinativo real e particular. E 4. Articulação. Por fim, as categorias abstraídas, já especificadas, delimitadas e densas, precisam ser articuladas entre si, montando o quebra-cabeça do concreto. Articulação é conexão, descobrir como cada categoria se relaciona com as outras dentro do todo. Marx não analisa as determinações isoladamente. Ele mostra, por exemplo, como mercadoria, valor, dinheiro, capital, trabalho assalariado e etc. formam uma rede interconectada. A articulação categorial em Marx resulta numa síntese estruturada. É quando conseguimos ver o objeto em sua totalidade orgânica, a reprodução do concreto pelo pensamento. Chazin destaca que existe geralmente uma categoria central que organiza as demais, o elo tônico ou categoria estruturante, que no caso de O Capital poderíamos dizer que é a categoria valor ou capital enquanto relação social, da qual as demais dependem. Na etapa de articulação, compreendemos o objeto como um todo sistêmico, em que todas as peças estão concatenadas. Como articulação de determinações imanentes, o concreto é já uma síntese. Ou seja, o concreto real é feito dessas múltiplas determinações unidas, e o pensamento deve espelhá-lo assim. Esses 4 momentos não ocorrem rigidamente separados, são operações analíticas que Marx mobiliza em seu método. Elas explicam como ele consegue subir do abstrato ao concreto no pensamento. Primeiro, Marx coleta abstrações iniciais a partir da observação empírica. No estudo da economia, por exemplo, ele parte de categorias como troca, mercadoria, dinheiro, ideias abstratas derivadas da realidade cotidiana. Depois, ele trabalha essas abstrações através de especificações, delimitações, intensificações e, finalmente, articula tudo, reconstruindo conceitualmente a complexidade do mundo real. É importante frisar que, para Marx, isso não é um jogo intelectual arbitrário. Ele está convencido de que, ao reproduzir mentalmente o concreto, está alcançando um conhecimento efetivo do real. Afinal, o concreto pensado, o conceito articulado do objeto, deve corresponder ao concreto efetivo lá fora. Se não corresponder, a teoria está errada. Por isso ele insiste, o percurso completo inclui voltar à efetividade e conferir se a representação categorial dá conta do objeto real. Chazin resume que, em Marx, o conhecer se mede pelo ser, não por alguma fórmula de método prévia. Para deixar clara a diferença entre o método das ciências naturais e o método do estudo do ser social cunhado por Marx, nas ciências naturais, testamos hipóteses isolando variáveis em laboratório. No estudo social, devemos isolar conceitos pelo pensamento. No laboratório, se algo dá errado, o experimento falha e podemos refazer. No pensamento, se algo não bate com a realidade, a teoria falha e deve ser revista. Marx afirma explicitamente que, se tratando de sociedade, experimentos semelhantes aos das ciências naturais são ontologicamente impossíveis, dada a especificidade do campo societário, cabendo à capacidade humana de abstração preencher esse papel experimental. Assim, a abstração é elevada à condição de ferramenta científica por excelência no marxismo. Um ponto fundamental da teoria das abstrações é que ela está ancorada em uma ontologia do ser social.
Marx coloca o ser, ou seja, a realidade material e social, antes do pensar, como vimos. Aqui vamos detalhar 3 consequências disso. Em primeiro lugar, a primazia do ser sobre o pensar. Segundo, o papel da prática na produção do conhecimento. E terceiro, a abordagem marxiana de análise concreta do objeto. Em Marx, o objeto concreto existe independentemente da nossa consciência. Ele possui uma estrutura objetiva que nossa mente deve capturar. Chazin ressalta que o acento marxiano está sempre entre o objeto, o qual é ontologicamente prioritário sobre o pensar, o que significa dizer que o primeiro pode existir sem o segundo, enquanto o contrário não é possível. Isso diferencia Marx tanto do idealismo, que tendia a pensar que a realidade seguia as categorias da mente ou do espírito, quanto de certas leituras subjetivistas. Para Marx, podemos e devemos errar em nossas teorias, porque a realidade não depende delas. O ser social tem suas leis e relações próprias, ocorrendo quer as compreendamos ou não. Por isso, é tão importante ter humildade ontológica. O investigador deve sempre se submeter ao teste da realidade e jamais achar que um esquema mental prévio esgota o real. Essa primazia do ser fundamenta a teoria das abstrações. Afinal, só faz sentido abstrairmos algo do real se acreditamos que lá existe uma objetividade estruturada esperando para ser desvendada. A prática para Marx é a atividade sensível humana, transformadora da natureza e da sociedade, que une sujeito e objeto. A prática é crucial na produção do conhecimento por 2 motivos. Primeiro, historicamente, foi agindo no mundo que a humanidade desenvolveu ideias e conceitos. Segundo, logicamente, é pela prática que testamos o conhecimento. Marx afirma nas teses sobre Feuerbach que a questão da verdade de um pensamento isolado da prática é puramente escolástica, ou seja, completamente afastada da vida real das pessoas. Somente quando pomos em prática uma ideia podemos verificar sua realidade. Assim, a teoria das abstrações não fica só no pensamento, ela requer validar o pensamento na prática social. Por exemplo, Marx desenvolveu a teoria do valor em um capital pela abstração, mas reconheceu que só a dinâmica do real do capitalismo, crises, movimento de mercado, luta de classes, poderia confirmar se suas categorias captavam a realidade. Em suma, a unidade de teoria e prática é ontológica. Nossas categorias refletem práticas sociais e devem retornar a elas para comprovação. Marx disse que todos os mistérios que levam a teoria ao misticismo encontram solução racional na prática humana. A prática é o critério de verdade e também a fonte de onde emergem os problemas teóricos legítimos. Uma expressão usada por Chazin é a analítica das coisas. Significa que Marx conduz a investigação partindo do objeto concreto, destrinchando em seus elementos, em vez de partir de um método abstrato imposto de fora. Essa analítica das coisas é o contrário de aplicar um modelo pronto. Chazin observa que Marx mergulha no objeto, adentra o seu imo e compreende em si, na conexão com outros seres. Ou seja, Marx analisa cada fenômeno nos seus próprios termos e nas suas relações específicas. Por exemplo, ao estudar a mercadoria, ele começa descrevendo suas características aparentes, valor de uso e de troca, e depois vai revelando suas conexões com o trabalho humano e com o dinheiro. Ele não começa dizendo, seguirei os passos 1, 2, 3 do método dialético. Ele deixa o objeto guiá-lo. Isso tem profundas implicações ontológicas. Supõe que cada esfera do ser social tem certa autonomia e especificidade que o pesquisador deve captar. Marx, inclusive, criticava os economistas que tentavam explicar a economia com analogias da natureza ou com suas deduções metafísicas. Para ele, só compreendendo a economia política nos seus dados históricos concretos, preço, trabalho, moeda, circulação e etc., é que se atinge a verdade econômica. Na ontologia do ser social, entendemos que a sociedade é um todo concreto com múltiplas determinações, emergente da prática humana histórica. Assim, categorias econômicas, políticas, culturais, etc., só ganham sentido pleno dentro dessa totalidade em movimento. Marx, em cada etapa de sua obra,
procura unir a visão analítica de decompor o objeto com a visão sintética de recompor o concreto. E essa síntese final nada mais é que o concreto pensado devidamente articulado. Daí ele dizer que o concreto pensado, produto da cabeça pensante, é o modo do pensamento apropriar-se do concreto, de reproduzi-lo como concreto mental. Isso sublinha outra vez a tarefa teórica que é reproduzir em ideias a estrutura do real, não inventar estruturas novas. A ontologia marxiana, portanto, vê o ser social como base e limite do pensamento científico. Tudo o que afirmamos tem que ter referência nas relações reais mediadas pela prática. Marx fez uma distinção célebre entre o método de investigação e o método de exposição de uma pesquisa. Investigação ou pesquisa é o processo real pelo qual o pensador analisa o objeto e descobre suas determinações. Exposição é a forma como esse resultado é apresentado, estruturado de modo lógico no livro ou no relato final. Marx mencionou no prefácio de O Capital que o método de exposição precisa diferir do método de investigação, embora esteja em correlação com ele. Vamos destrinchar um pouco isso. No método de investigação, o ponto de partida é o real imediato. Marx diz que a realidade pré-existe à pesquisa, o objeto precede o conhecimento. Portanto, deve-se partir do imediatamente dado, fatos e fenômenos observáveis. Porém, e aqui está o pulo do gato, não se trata de um fenomenologismo nem de um empirismo. Ou seja, partir do dado real não significa tomar as aparências pelo todo. Significa que começamos a investigação pelo concreto sensível. Por exemplo, Marx começou estudando economia olhando estatísticas, relatórios, eventos de mercado e etc. Mas, inicialmente, isso nos dá uma visão caótica e confusa. Então, a investigação precisa simplificar e abstrair, identificar os componentes fundamentais nesse caos. Marx ilustra isso na introdução de 1857. Marx explica que, se quisermos entender a economia, começar descrevendo a sociedade na sua totalidade concreta, por exemplo, a população de um país com toda a sua complexidade, é enganoso, porque população é uma abstração se não conhecemos os elementos que a compõem. Classe, por exemplo. Então, na investigação, descemos do complexo ao simples, da população às classes, das classes às relações de produção, daí a troca, o trabalho, etc. Marx diz: o concreto é concreto por ser a síntese de muitas determinações. Então, o pesquisador, para entender, primeiro analisa essas determinações, vai ao abstrato e só depois consegue reunir tudo novamente, indo ao concreto. Resumindo a investigação, ela vai do concreto real caótico ao abstrato ordenado no pensamento. É um movimento analítico, do todo para as partes essenciais. Essa é a ascensão do real ao abstrato. A investigação implica muitas tentativas, idas e vindas, aproximações sucessivas. Marx levou anos de estudo acumulando notas. Os Grundrisse são justamente cadernos de investigação nos quais ele está pensando alto, testando categorias. Já o método de exposição é quase o inverso. Depois de compreender as determinações básicas, Marx expõe um assunto começando pelo abstrato mais simples e ascendendo ao concreto pensado. Ele mesmo afirma: o caminho que vai do abstrato ao concreto, mentalmente apresentado, é o modo do pensamento de apropriar-se do concreto, de reproduzi-lo como um concreto mental. Então, na exposição de O Capital, por exemplo, Marx começa pela mercadoria, uma categoria abstrata e inicial. Depois passa ao dinheiro, depois ao capital, depois a mais-valia, acumulação e assim por diante, até chegar ao mercado mundial. Ele reconstrói conceitualmente a sociedade capitalista desde sua célula econômica mais simples até a totalidade concreta. Isso não foi a ordem cronológica da descoberta. Ele não descobriu primeiro o valor para depois pensar na mercadoria. Na verdade, o ponto de partida empírico era a mercadoria já na sociedade. Mas na exposição, ele opta por apresentar primeiro o conceito que é lógico fundante, o valor ou a mercadoria como portadora de valor. Essa distinção também explica porque muitos leitores acham O Capital difícil. A ordem de exposição é rigorosamente dialética, não segue a aparência imediata.
Marx até comenta que seu método de exposição se aproximava do método de Hegel na forma, mas era oposto no conteúdo e na investigação. Ou seja, ele expõe do abstrato ao concreto, como Hegel fazia no pensamento. Porém, a investigação partiu da realidade, ao contrário de Hegel, que partia de categorias lógicas puras. Podemos então imaginar o percurso completo do conhecimento em Marx como uma espiral. Começa no real imediato, caótico, sobe para abstrações, organiza-se num concreto pensado e finalmente volta ao real para validar. Chazin enfatiza essa viagem de ida e volta. Depois de expor teoricamente concreto, Marx não dá a tarefa por encerrada. A teoria precisa ser confrontada com dados históricos, com fatos novos e, eventualmente, adaptada. Por isso, Marx estava sempre coletando novos dados. Por exemplo, ele acompanhava as crises financeiras, as lutas operárias, as mudanças tecnológicas do seu tempo para revisar suas análises. Na teoria das abstrações, as abstrações conduzidas corretamente levam à reprodução do concreto pelo pensamento. Mas a verdade última está na efetividade. É preciso ver se o concreto pensado coincide com o concreto real. Caso não, a investigação deve recomeçar ou corrigir o rumo. Isso garante o caráter científico e não dogmático do marxismo. Não é uma doutrina fixa, mas um método vivo de pesquisa que se realimenta na prática. Marx diz que a ciência, ao contrário da arte, apreende o real formando um todo de pensamentos que espelha o todo real. Quando lemos O Capital, estamos vendo uma reprodução ideal da sociedade capitalista, quase como um modelo mental dela, mas derivado da própria realidade dessa sociedade. Ele afirma: o todo, como um todo de pensamentos, é um produto da cabeça pensante que se apropria do mundo do único modo que lhe é possível. Em última instância, para conhecer o capitalismo, que é imenso e complexo, a única forma é pensá-lo corretamente, já que não dá para visualizar ou experimentar o capitalismo inteiro de uma vez. A teoria é esse espelho, não passivo, mas reconstruidor da realidade. E Marx insiste que esse espelho conceitual tem valor apenas se refletir de fato a coisa. Daí a necessidade de rigor e fidelidade ao objeto durante todo o processo. Em termos filosóficos, isso supera a dicotomia sujeito-objeto. Na investigação, o sujeito cognoscente se molda ao objeto, e na exposição, o objeto está representado no sujeito. Marx resgata objetividade e subjetividade de suas mútuas exterioridades, como comentou Chazin, fundindo-as numa relação de transição contínua. A objetividade entra no pensamento via abstração e a subjetividade prove-se objetiva ao retornar ao ser. Se tivéssemos que resumir toda essa apresentação em poucas linhas, daria para dizer que a teoria das abstrações nada mais é do que uma visão sobre a relação entre sujeito e objeto para se fazer ciência, e que, para Marx, a ciência ela não está em passos pré-concebidos que podem ser aplicados para todos os objetos que existem, mas sim uma abordagem crítica científica onde o pesquisador, ao se deparar com um objeto externo a ele, tenta extrair do próprio objeto, a partir daquilo que ele consegue captar com seu aparato sensível, as suas próprias determinações e sua lógica interna. Que a forma correta de se fazer isso ao estudar a sociedade é, partindo de um fenômeno social geral, analisar e abstrair as suas partes fundamentais e depois retornar conectando todas essas partes básicas em um concreto multideterminado. Em termos filosóficos contemporâneos, todas essas elaborações de Marx e de Chazin estão no campo da filosofia da ciência. Podemos então classificar esse tipo de filosofia marxiana de um tipo de realismo indireto em termos contemporâneos, sendo possível justificar que a ciência só existe porque também existe na realidade objetividade, regularidade e causalidade, e que podemos verificar qualquer tipo de elucubração teórica através da prática humana. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo ensaio. Deixe seus comentários aí com dúvidas, questões no geral, porque creio que, embora eu tenha tentado fazer um vídeo mais aprofundado sobre o assunto, muitas questões ainda devem ter ficado em aberto, né? Muitas dúvidas que vocês podem ter. Então comentem essas dúvidas ou questões que precisam ser esclarecidas para que eu possa tratá-las em vídeos futuros.
tá certo? Valeu, agradeço o tempo de vocês e até a próxima.